Bom, a minha história eu consegui emprego aqui no Canadá, mesmo estando no Brasil, sem visto de trabalho, e fui recebido por uma empresa aqui no aeroporto com um tapete vermelho. Bazinga! You've fallen victim to another one of my classic practical jokes. Olá, pessoas! Então, minha história não foi essa, né? Foi bem diferente. Vou tentar resumir aqui essa longa jornada. E assim, eu quero compartilhar aqui minha história, não provar que eu tô certo em cima de outra história, se vocês já viram outras histórias diferentes, né? Só quero compartilhar a minha história. Eu vou aproveitar nesse meio tempo e vou dar algumas dicas de que nessa minha história o que eu fiz e o que deu certo e o que não deu certo. Não, primeira coisa, vamos quebrar alguns mitos, né? Essa história de que o Canadá está em busca de profissionais brasileiros está bem passado já, né, gente? Isso não existe mais. Talvez alguns anos atrás isso fosse verdade, mas hoje não é. O Canadá é um país bem aberto para receber as pessoas, para trabalhar, para estudar, mas não quer dizer que o Canadá está em busca do profissional brasileiro. Tá? Pelo contrário, aqui o mercado de trabalho é bem difícil, é bem complexo, você está concorrendo com gente do mundo inteiro. Então assim, esquece o que você vê na Veja, o que você vê na Exame, de que o Canadá está procurando gente do Brasil, e não é bem assim, tá? Até mesmo em feiras de intercâmbio, se você vai, a gente já foi em várias feiras de intercâmbio, conversando com o pessoal dos colleges aqui, e se você chegar para um cara responsável de um college e perguntar como é o mercado de trabalho, o cara vai falar que é muito bom, porque o objetivo dele numa feira de intercâmbio é vender o college, então ele não vai te falar que o mercado aqui é ruim. Bom, o começo da história foi quando a gente estava com as nossas permissões na mão, eu com a minha permissão de trabalho, né? Eu consegui a permissão de trabalho pela Raquel que tá vindo para cá estudar. Vale lembrar o seguinte, consegue trabalho sem ter o visto de trabalho em mãos? Consegue, mas é raro, tá? Provavelmente você vai ter muitas portas fechadas por conta disso. Eu vou explicar na etapa de triagem, que é a primeira etapa das entrevistas aqui. A primeira coisa que os caras vão te perguntar é qual é o seu status, se você tem visto. Se você falar que não tem um visto ainda, né, muitos podem negar e falar, tá bom, obrigado, um abraço, e você é descartado, tá? Eu acho muito raro, eu já vi casos das pessoas conseguirem um emprego sem ter o visto e estando no Brasil ainda, mas olha, eu não seguiria esse plano como um plano A, tá? Então foi o que a gente fez, a gente conseguiu meios da gente ter os nossos vistos para não ficar dependendo de nenhuma empresa a emitir isso pra gente, tá? Com a permissão em mãos, eu criei o currículo no padrão canadense. Para quem não sabe, aqui tem um currículo meio padronizado, né? Um formato bem diferente do nosso no Brasil. Obviamente eu criei um currículo nesse padrão, mas eu também não quis ficar preso no padrão daqui. Eu quis fazer um currículo que fosse, acima de tudo, atrativo antes de estar dentro do padrão. E acabou dando super certo. Para mim, deu super certo. Eu fiz um currículo bem de acordo com a posição que eu hoje trabalho, enfim, com a minha profissão. O feedback mais positivo que eu tive aqui foi em relação ao meu currículo, né? Em todas as entrevistas que eu fiz, todo mundo fez questão de elogiar meu currículo, então eu acho que chamou atenção de uma forma positiva. Mas, de toda forma, eu acho que eu posso ter perdido algumas vagas, porque o meu currículo ele não ficou num padrão textual, eu fiz ele muito cheio de gráfico e tudo. Isso não foi bom para aqueles sites que você aplica e submete currículo e tem mais um banco de currículo automatizado. Esse tipo de site, ele realmente tenta entender o padrão, que é o padrão canadense mesmo, tá? Então, muita gente até sugere de colocar um monte de palavra-chave no final do currículo para esses sites conseguirem indexar o seu currículo de uma forma melhor e conseguir que o seu currículo fique bem posicionado numa busca dentro desses sites, entendeu? Então eu posso ter perdido muito por causa disso. Então o que eu acabei fazendo? 2 currículos. Eu fiz um currículo padrão textual, que normalmente eu aplicava e submetia esses sites, e quando eu tinha que enviar o currículo por e-mail, diretamente para uma pessoa, eu enviava o meu currículo que eu fiz no meu padrão, independente do padrão canadense. Siga um padrão, mas acima de tudo, crie o seu currículo que você acha que enaltece as suas qualidades, as suas qualificações, as suas habilidades, e não fique preso a padrão nenhum, seja canadense, seja americano, seja
qual for, tá bom? Ok, depois do currículo, eu mudei meu LinkedIn. Então, mudei meu LinkedIn todo para inglês, inclusive mudei a cidade do meu LinkedIn de origem de São Paulo para Toronto, tá? Isso foi faltando mais ou menos um mês antes da viagem. Eu expliquei com todos os detalhes no post. Aqui? Não, aqui. Cá, é isso. Assim? É. Inclusive eu expliquei com todos os detalhes nesse post aqui, tá? O que eu fiz no meu LinkedIn que me ajudou a conseguir um emprego. Currículo pronto, LinkedIn pronto, tá na hora de começar a procurar vagas. Então, é um trabalho. Passe 8 horas por dia procurando vagas, lendo vagas, vendo o que as vagas estão pedindo, adequando o seu currículo a cada uma das vagas. Isso é muito importante aqui. Quanto mais seu currículo está direcionado ao que a vaga está pedindo, e aí quantidade importa. Então, quanto mais você aplicar, mais chances de você conseguir entrevista. Se você aplicou para 20 vagas e foi chamado uma vez para entrevista, você já entendeu a proporção, e quanto mais o currículo você mandar, mais chance você tem de ser chamado para alguma entrevista. Bom, antes de sair aplicando e jogando currículo para todo lado, é bom vocês saberem como que funciona as formas de contratação aqui. Bom, eu sou da área de TI, especificamente a parte de Business Intelligence, e eu me deparei basicamente em todas as entrevistas que eu fiz com 2 tipos de contratação. A primeira é um contrato temporário. Quem entra em contato com você não é a empresa diretamente, é uma agência de recrutamento ou uma agência de recrutamento especializada em contratar gente de TI, ou mesmo uma empresa que presta serviço de consultoria em TI, como a gente já está acostumado no Brasil. Essa empresa que vai entrar em contato com você vai fazer a seleção do profissional e vai te colocar dentro do cliente dela. E você vai ganhar pelo valor hora. Então você não tem vínculo empregatício nenhum com a empresa cliente, tá? E você vai receber exatamente só o que você trabalhou. Quem trabalha como PJ no Brasil é basicamente a mesma coisa, tá? Então, resumindo, as principais características: valor hora. A sua pretensão que você vai falar pelo seu valor hora, tá? Você vai receber só o que trabalhou e acabou. O segundo formato é a contratação que eles chamam aqui de Permanent Position ou Full-Time Job. Esse formato é basicamente igual ao que a gente tem no Brasil pela nossa carteira de trabalho, tá? Então, você vai ser contratado diretamente pela empresa. Então, você vai ser um profissional que está sendo contratado por tempo indeterminado. Você tem vínculo empregatício com a empresa, você vai receber benefícios, etc. E aí a sua pretensão é anual. Isso não quer dizer que você vai receber uma vez no ano, tá? Normalmente aí varia de província para província. Aqui na província de Ontário é obrigatório você receber pelo menos a cada 2 semanas. Você vai passar uma pretensão de um valor anual de salário e você vai receber a cada 2 semanas. Normalmente esse tipo de vaga já é um pouco mais difícil de você negociar um valor de salário. Normalmente você negocia dentro do range a que a empresa pode pagar. E aí os benefícios para esse tipo de contratação. A gente está acostumado a receber uma penca de benefícios no Brasil, né? Aqui é bem diferente. Aqui não tem 13º, aqui não tem fundo de garantia, aqui não tem vale transporte e aqui não tem vale refeição. Isso é o comum. Pode ser que empresas dão um incentivo de transporte, pode ser que empresas dão um incentivo para alimentação, mas não é comum. O comum é não ter nada. É o seu salário e acabou. E talvez um plano de saúde, um upgrade no plano de saúde. E normalmente as empresas oferecem um up a mais em relação ao plano de saúde da província, tá? O plano de saúde pública. Outra coisa bem característica em relação a esses 2 tipos de contratação. Em contratos temporários, normalmente o processo seletivo é mais curto, né? O cara está com urgência de colocar alguém logo no cliente para começar a trabalhar, coisa que a gente já está acostumado no Brasil. Para vagas de full-time, é um pouco diferente. A empresa abre um processo de seleção, ela normalmente abre o processo bem antes de precisar da pessoa, porque ela já quer começar a fazer uma seleção bem antes. E aí o que vai acontecer, né? O processo de seleção vai ficar mais lento. Então eles querem ter certeza realmente que estão contratando a melhor pessoa para aquela vaga. E aí é um problema, né? Para a gente que está chegando, se a gente está enfrentando um processo de seleção que é mais lento do que o normal, né? Tem até aquela questão toda, normalmente a gente vem sem emprego, né? E aquela demora toda é ruim. Então
né, a gente está chegando, quer logo arrumar um trabalho, né, obviamente, para continuar vivendo aqui. Currículo pronto, LinkedIn pronto, tendo conhecimento de como funciona as formas de contratação aqui, vem as entrevistas. O que eu comecei a reparar? Que normalmente as empresas têm um processo de seleção bem parecido. E isso eu fui confirmando até com outros amigos que já trabalham aqui, amigos que fazem entrevista com outras pessoas, eles me confirmaram esse processo. A primeira etapa é uma etapa de triagem. Uma pessoa do RH vai te ligar, do RH da empresa final ou como eu falei, né, um recrutador vai te ligar para saber as informações básicas suas. E aí é que entra a questão do visto. A primeira coisa que o cara vai te perguntar, eu tenho certeza, a primeira pergunta vai ser: qual é o seu status aqui no Canadá? Você está legal para trabalhar e por quanto tempo você está legal? Se você tem um visto temporário, se você já é um residente permanente. E aí um detalhe que eu reparei e eu não sabia antes de vir para cá. Eu tive várias negativas porque a empresa estava dando preferência na contratação de residentes permanentes. Então, quando eu atendi o telefone e falava: olha, eu tenho um visto de trabalho temporário, eu tenho um Open Work Permit, que vai até dia tal, e aí o cara falava assim: desculpa, mas a gente vai dar preferência para quem é residente permanente. E, gente, olhando pelo lado da empresa, eu acho que isso é muito válido, porque o cara vai contratar uma pessoa que tem um prazo de validade, tá? Então, queira ou não, eu pensando, se colocando no lado da empresa, eu acho que eles estão certos, tá? Então, só para vocês saberem, eu recebi várias negativas nessa primeira etapa já fui cortado direto só por conta de não ser um residente permanente. Passada a etapa de triagem, eu fui convidado a fazer uma entrevista técnica. Eu posso chamar de uma pré-entrevista técnica. Eu recebi a ligação de uma pessoa mais técnica ou era agendado para mim uma conversa no Skype com essa pessoa. E aí a gente tinha uma entrevista até rápida, não mais do que 30 minutos assim, para falar do conhecimento técnico, onde eu já trabalhei, que tipo de projeto eu já trabalhei. E aí um detalhe legal, uma dica que eu dou para vocês, quem trabalha com portfólio, aí eu acho legal mencionar: olha, eu tenho um portfólio no site X, eu tenho GitHub, enfim, eu tenho como demonstrar esse conhecimento técnico que a gente está debatendo, eu consigo demonstrar de alguma forma. O que eu fazia? Eu pedi um espaço para poder demonstrar os projetos que eu já trabalhei, enfim, para poder mostrar isso. Falava com o cara: olha, se a gente marcar uma entrevista pessoal, eu posso mostrar para vocês os projetos que eu já trabalhei, posso mostrar para vocês os códigos que eu já fiz, enfim. Então, nessa etapa é bom ser proativo para tentar sempre, o objetivo é sempre conseguir a próxima entrevista, tá? Então, um passo de cada vez. Depois disso, eu fui convidado para uma entrevista pessoal, então eu tive que ir diretamente na empresa e novamente eu fui bombardeado por várias perguntas técnicas, às vezes até as mesmas perguntas que me fizeram por telefone eu tinha que responder novamente lá. Esse tipo de entrevista leva um tempo um pouco maior, 1 hora e meia. Então nessa etapa, o que eu normalmente fazia? Levava o meu notebook, mostrava algumas coisas que eu já fiz para passar um pouco mais de confiança, né? Porque aquela coisa, né? O cara vai bater o olho no seu currículo, vai ver a empresa XYZ do Brasil e o cara não sabe se essa empresa é conhecida, qual o nível de exigência que você tinha nessa empresa. Então, se você leva o que você já fez, né? Leva seu notebook ou manda algum portfólio seu para o entrevistador, vai passar um pouco mais de confiança em relação ao seu nível de conhecimento e o que você pode fazer. Depois disso, pode ser que o entrevistador já se dê por satisfeito e já tenha uma posição para te falar. Mas eu passei por uma outra etapa ainda, que foi fazer um teste técnico. E aí esse teste técnico pode ser feito na empresa diretamente, ou o que aconteceu comigo foi eles mandaram um teste para mim por e-mail, eu tive 24 horas para fazer esse teste, eu devolvi e depois fui chamado novamente para uma próxima etapa, que foi novamente uma outra entrevista técnica, onde 2 pessoas da equipe abriram o meu teste e a gente começou a debater esse teste que eu fiz. Por que você usou função XYZ e não usou essa? Por que você usou essa abordagem e não aquela? Essa etapa foi
Foi basicamente para debater esse teste técnico. Então, assim, mesmo eu tendo certificação e tudo mais, eu fui exigido nesse teste técnico e a gente debateu bastante sobre isso mesmo com as minhas certificações. E por falar em certificação, isso aqui conta muito também, tá? Assim como no Brasil, às vezes uma certificação vale mais do que um diploma, principalmente se você tem condições de tirar certificações mundialmente conhecidas, Microsoft, Cisco e por aí vai. A certificação da ferramenta que eu trabalho é mundialmente conhecida e eu tenho certeza que isso pesou a meu favor na hora da seleção. E aí, depois dessa última entrevista, eu já não sabia o que mais fazer em relação a esse processo e fiquei aguardando, né? E aí eu fui convidado para uma entrevista com o diretor da área que eu trabalho. Se você for convidado já para essa etapa, acho que já pode comemorar, porque essa entrevista não é mais para te avaliar, você já foi aprovado tecnicamente, você já foi aprovado pelo RH, e essa entrevista é simplesmente para você bater um papo com o diretor, ele te conhecer, ver se você está dentro dos mesmos objetivos dos outros membros da equipe, com os mesmos objetivos com a empresa em relação à vaga, enfim. É só um bate-papo informal mesmo, foi bem informal, eu com o meu diretor a gente ficou falando de videogame, enfim, falando dos motivos que a gente veio para o Canadá, e foi uma entrevista bem legal. Bom, e aí tem um detalhe muito importante mesmo entre cada uma dessas etapas que eu falei. Pode ser que o intervalo entre cada uma dessas etapas demore 1 semana, 2 semanas ou mais, tá? Isso é normal, tá? E aí é que entra um procedimento chamado follow-up. O que é esse follow-up? É simplesmente você demonstrar interesse pela vaga e pela sua continuidade no processo seletivo. E aí o que você deve fazer? Entre cada uma dessas etapas, sempre mande um e-mail para a pessoa que você conversou, né? Para a pessoa que te entrevistou, e reitere o seu interesse pela vaga, agradece pela participação na entrevista, tá? E fala que você está ainda mais interessado depois de conversar com a pessoa, tá? Isso é um procedimento muito bem visto aqui pelos entrevistadores, pelas empresas, recrutadores, enfim. E é uma coisa que a gente não tem costume de fazer no Brasil, né? A gente não tem costume de fazer isso porque fica parecendo que a gente está desesperado, querendo saber logo notícia da vaga, se foi fechado, se ainda não foi, esse tipo de coisa. E vale também, por exemplo, se você teve uma entrevista e a pessoa ficou de te dar uma posição até dia tal e depois desse dia a pessoa não te retornou mais, não tem problema nenhum você mandar um e-mail falando: olha, você ficou de me dar uma resposta em relação a essa vaga no dia tal e até agora eu não recebi nada, como que tá e tal. Isso não tem problema nenhum, não demonstra desespero, pelo contrário, os entrevistadores adoram isso, que mostra justamente que você está interessado na vaga. Então, acho que esse processo foi um processo que foi bem diferente de tudo que eu já passei pelo Brasil. E assim, eu participei por baixo de pelo menos 15 entrevistas, tem entrevistas que eu parei na etapa de triagem, como citei, tem entrevistas que eu parei a primeira entrevista técnica, teve entrevista que eu fui até a última entrevista técnica. Foram 5 meses contando o mês que eu comecei a aplicar ainda do Brasil. Eu nunca precisei passar esse tempo todo procurando um emprego. Os processos seletivos são mais lentos. Acho que a gente tem que estar preparado para tudo, porque é um país diferente e eu, pelo menos, não tenho experiência em outros países e também não tenho experiência trabalhando em empresas mundialmente conhecidas. Então, olhando do lado da empresa, é difícil você pegar um candidato e bater o olho no currículo e ver que só tem empresa do Brasil. Para quem está contratando aqui, é complicado, né? Eles vão te exigir muito mais nessas entrevistas por conta disso. E aí minha dica esteja preparado para isso, esteja preparado para passar 5, 6, 7, 9 meses procurando um trabalho, tá? Mesmo na área de TI, é difícil sim. O fato de ser de TI não faz com que as coisas sejam rápidas. Tá? É claro que tem as exceções, né? Para quem é programador web, quem é programador mobile, áreas que estão em alta demanda dentro da TI, obviamente vai ser um pouco diferente. Esse período de seleção pode ser um pouco menor pelo fator mercado. Mas assim, não conte com isso, tá?
venha preparado, tá, para passar esse aperto. É melhor você ser surpreendido positivamente do que negativamente. Outra coisa que você precisa estar preparado é para uma possível descida de cargo. Então, se você tem um cargo de gerência, de coordenação, principalmente se aqui for o seu primeiro emprego fora do país, bom, não queira ter pretensões de vir para o mesmo cargo, né? E mesmo nível, com as mesmas condições. Então, aceite descer de cargo, aceite ir para um cargo um pouco diferente para você começar, né? Dar um passo para trás para depois dar 2 para frente. Feiras de emprego. Aqui tem muitas feiras de emprego, inclusive eu fui em uma e vou deixar o link aqui para vocês. Tá? É muito legal nesse tipo de feira você ir fazer contato, né? Distribuir uns cartões, enfim. E por último, se você vê que os processos seletivos aqui estão ficando muito longos, tá? O que aconteceu comigo, considere ir trabalhar em alguma outra área enquanto você espera o processo seletivo de alguma empresa. A minha ideia era o quê? Aplicar para todo tipo de vaga, trabalhar num período durante a noite ou mesmo no final de semana, e aí eu deixava os dias de semana livre para eu poder me preparar, aplicar para vagas e também fazer entrevista. Bom, então é isso, gente. Resumidamente, essa foi um pouco da minha história para conseguir um emprego. Deixe aqui nos comentários as perguntas pontuais que eu vou tentar responder. Inclusive, eu já estou respondendo algumas perguntas todos os dias de manhã no Snapchat, tá? Quem quiser mandar pergunta lá, fica à vontade. Bom, se curtiu o vídeo, dá um joinha, assine o nosso canal, estamos nas todas as redes sociais e a gente posta sempre que possível também no nosso blog. É isso.